A vida no Ocidente não é mais artificial do que a vida no Oriente? Resposta: eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, tanto lá como cá. Não há muito o que escolher entre uma e outra. Adquirimos ideias românticas a respeito do Oriente. Pergunta: eu estaria inclinado a pensar que a vida lá é mais primitiva. Não existe uma virtude mais primitiva? Resposta: uma vida primitiva não é uma vida espiritual. O primitivo tem tanto medo como o chamado civilizado, e a diferença é só que seus temores são mais rudimentares, mais superficiais. Mas, em certo sentido, é necessário que o indivíduo sofisticado, eminentemente culto, muito sabedor, se torne primitivo. Precisa se tornar novo, inocente, morrer para todo o saber que acumulou, e esse primitivismo tanto pode ser encontrado no Ocidente como no Oriente. Essa divisão entre Oriente e Ocidente é infantil em extremo. Independentemente da divisão geográfica natural, ela é completamente artificial. Lá os homens sofrem tanto quanto aqui e são também tão materialistas como os de cá, com a única diferença de inventarem tantas palavras a respeito de Deus, da sabedoria, e serem capazes de executar certas habilidades mentais. Pergunta: pode-se alcançar o estado de que fala sem antes treinar a mente? Resposta: Senhor, depois de ter treinado a sua mente, deve morrer para a sua mente treinada. Essa é uma de nossas ideias peculiares, que devemos nos submeter a um determinado treinamento ou disciplina a fim de alcançarmos a liberdade. Eu não empreguei a palavra alcançar. Eu disse apenas que deve morrer para as coisas que experimenta todos os dias, que deve apenas absorver suas angústias, seus apegos. Isso, por certo, não requer treino nenhum. O apego, evidentemente, não é amor. Tem apego à sua esposa ou ao seu marido. Por quê? Em primeiro lugar, porque você se sente só e encontra prazer na companhia de outra pessoa. Isso te dá alegria, conforto, sentimento de segurança e etc. Porque lhe tem apego, diz que ama a pessoa. E se a pessoa se vira para outro, sente ciúme, inveja e sofre. O amor causa sofrimento. Assim, para estarmos conscientes de nosso apego e para ele morrermos, precisamos de treino. Você diz que sim, porque não deseja abandonar o seu apego e pensa que pode se libertar dele gradualmente. Respondi a sua pergunta, senhor? Pergunta: não inteiramente. Não percebo como possa uma pessoa, sem preparo e treino prévio, compreender as suas respostas. Resposta: todos aqui são pessoas instruídas. Todos falam inglês. O que há de tão incompreensível no que estou dizendo? Eu digo que apego não é amor, e que, para poder descobrir o que é o amor, deve morrer para o apego. Isso requer treino. Você precisa cursar um sistema de disciplina para morrer para o apego? Psicologicamente, o descobrir por que crê em certas coisas e depois desse descobrimento, olhar para essa crença e morrer para ela, isso requer treino. Você precisa se submeter a várias formas de treino para descobrir o que é o amor? Pergunta: é preciso examinar tudo de perto com muita atenção. Resposta: e isso significa que deve seguir um sistema? Que me quer parecer que a maioria de nós é um tanto indolente, não desejamos de fato olhar imediatamente e por isso dizemos que leva tempo. Pergunta:
Não parecemos capazes de aplicar o que diz. Nos falta a necessária energia. Resposta: temos exuberante energia quando se trata das coisas que realmente desejamos fazer. Tivemos de aplicar. Você teve de aplicar muita energia para vir até aqui. Necessita-se de muita energia para crer, para ser ciumento, invejoso, ambicioso. O homem ambicioso bem sabe o quanto é energético esse homem. Mas dizemos que nos falta a necessária energia para nos livrarmos da ambição. Por quê? É muito simples a resposta. Basta olharmos a nós mesmos e examinarmos nossa mente e nosso coração. Pergunta: você tem nos descrito um nada, um estado de vazio? Pode nos dizer algo sobre a grande verdade que poderia preencher esse vazio? Resposta: em primeiro lugar, esse estado negativo não é uma coisa misteriosa. É negação sem motivo de tudo, de toda a estrutura psicológica da sociedade. Se nega sem ambição, sem motivo, te fica um vazio, não é? Se já não é ambicioso, se já não é impelido pelo desejo de fama, de êxito, se não fuge do medo, se morreu para tudo isso, aí então, como eu disse, um vazio, um estado negativo. E o interrogante indaga qual é a grande verdade que preencherá esse vazio. Estamos apenas permutando palavras, falando teoricamente, ou livre de qualquer influência, de qualquer compulsão. Você se libertou completamente da estrutura psicológica da sociedade? Você pode ter abandonado uma dada ambição e continuar a nutrir outra ambição. Você pode ter se libertado parcialmente do medo e continuar apegado a certas crenças. Mas quando está completamente livre da estrutura psicológica da sociedade, há então o vazio. Não há ontem, nem hoje, e não há observador a observar. Se não alcançar esse ponto, então qualquer comunicação verbal relativa ao que se acha além é puramente teórica e sem valor, porque a palavra não é a coisa. Assim, se não o leva a mal, não iremos discorrer sobre o que se encontra além daquele estado de vazio. A discussão se torna, nesse caso, mero entretenimento especulativo. Pergunta: nada disse sobre a iminente destruição do mundo pela bomba de hidrogênio. Resposta: acho que os acontecimentos históricos devem seguir o seu curso. Se no interim nos vemos constantemente ameaçados de ser destruídos ou vaporizados numa explosão, o que podemos fazer? Você quer dizer que podemos impedir que os políticos continuem a cultivar esse maravilhoso cogumelo? Veja, os interesses aí envolvidos. Considere os interesses de ordem particular e governamental nessa questão. O Exército, a Marinha, a Força Aérea, os capitães, os generais, todos estão interessados na bomba de hidrogênio. Esse interesse não pode ser dissolvido da noite para o dia. Eles resistirão a toda tentativa que se faça para pôr fora da lei a bomba de hidrogênio. Exatamente como qualquer de nós resistiria se fôssemos atacados os nossos meios de explorar os semelhantes. Mas nós, não o mundo, nem um outro qualquer, porém vocês e eu, podemos morrer psicologicamente para nossa avidez e inveja, nosso ódio e nacionalismo. Para tudo isso podemos morrer imediatamente, sem precisarmos esperar que a bomba de hidrogênio venha nos destruir. Pergunta:
Não seria preferível empregar as expressões serenidade psicológica, tranquilidade, em vez de morte psicológica? Resposta: se as palavras serenidade e tranquilidade significam fim psicológico ou morte, então elas servem perfeitamente. Como vê, é fácil substituir um conjunto de palavras por outro. Mas permanece o fato de que, psicologicamente, não morremos. Se a Deus, a verdade ou o nome que quiser, isso só pode ser descoberto quando estamos livres do conhecido. Morrer para o conhecido é uma coisa extraordinária. Sendo conhecido sua experiência de ontem. As coisas a que está apegado e que conserva zelosamente na lembrança. Quando emprego a palavra morrer, isso não significa ficar tranquilo a respeito do conhecido. Morrer para o conhecido significa pôr fim ao conhecido. Esse morrer traz tranquilidade, mas a tranquilidade é uma coisa secundária. Porquanto dessa morte maravilhosa nasce uma inocência que é em si tranquilidade da mente. A mente inocente é uma mente tranquila. E só a mente tranquila pode descobrir o que existe nessa tranquilidade.